Bom, pessoal, agora eu vou explicar essa foto aqui. Essa foto foi feita no Natal do ano passado. Foi uma cliente que de doces, né? Você está vendo que é doce, mas teve coisa salgada também. Mas a gente começou com os doces, porque o doce ele tem uma textura inicial, né, do que a textura final. Quando vai esquentando, ou ele fica mais mole e perde, né? Perde a consistência no caso. Então, essa foto aqui é um print, então a qualidade dela está bem reduzida do que ela é originalmente, certo? Estou falando isso porque eu vou dar zoom daqui a pouco, e aí vocês podem estranhar a qualidade da imagem. Bom, primeiramente eu vou falar da composição, como eu cheguei nessa luz aqui. Primeiramente, eu tenho esse fundo aqui atrás, certo? Que ele é preto, certo? Mas aqui atrás não tem nada preto. Aqui atrás é uma parede branca, certo? Então, inicialmente, aqui estava sendo branco. E aí, não estava trazendo essa harmonia da foto, certo? Tava sem graça, sabe? Tudo branco no fundo. Quando você tem um fundo branco e os elementos da frente são tudo mais tons mais escuros, eu não gosto muito disso não, certo? Então eu tive esse primeiro desafio, que foi escurecer esse fundo sem ter nada preto no meu setup, sem ter um difusor preto, sabe, o rebatedor preto, a parte preta do rebatedor, não tinha um cartão preto para botar, não tinha nada preto. O que foi que eu fiz? Eu afastei o máximo que eu podia do fundo, certo? Então, quando eu afastei do fundo, eu trouxe o preto para ele. Mas aí eu tinha um outro desafio. O outro desafio era o que? Era iluminar esta árvorezinha aqui, certo? Então eu vim com o fotômetro. Primeiro, eu com o fotômetro medi o fundo e vi que o fundo ele estava preto. Mas se você notarem, o fundo não está 100% preto, entendeu? Porque eu mesmo no fotômetro não queria ele todo preto não. Eu queria ele ambientado, certo? Se ele tivesse todo preto, ia acontecer o seguinte coisa que eu já estava vendo lá na hora. O bolo, ele ia se fundir com o fundo, sabe? Aqui, ó. Então, o que foi que eu coloquei? Eu venho com o Octabox. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a área, para vocês entenderem como foi. Eu vou deixar tudo aqui, peraí. Como foi que eu fiz isso aí? Deixa eu colocar em centímetros que fica mais fácil. Em centímetros. Vou colocar bem grande aqui pra gente ter aqui, certo? Então, eu vim com o Octa, certo? Eu vim com ele aqui assim, ó, certo? Aqui é o Octa. E eu coloquei ele mais virado pra cá, né? Trazendo a luz pra cá. E a luz rebatida do Octa vinha aqui para a árvore. Ou seja, isso aqui é uma luz rebatida do Octa, assim, dentro dele, né? E aqui é a luz direta do Octa, né? Aqui. Então, daí eu consegui, certo? Fiz rapidamente com o fotômetro. Só que eu só tinha essa primeira composição. Eu sabia que eu queria iluminar a árvore, então consegui. A primeira missão era o seguinte: escurecer o fundo e iluminar a árvore. Então consegui, né? Inclusive, aqui só voltando aqui um pouquinho, esse restinho de luz aqui, que iluminou um pouquinho o fundo, para ele não ficar tão escuro, porque eu fiz a primeira foto, ele ficou escuro, e eu virei um pouquinho o Octa para lá, foi medido no fotômetro, certo? Então, pronto, eu fiz a medição do fotômetro para a árvorezinha, estava tudo perfeito aqui. Então, eu vim para fazer essa composição, certo? Então, a gente teve que ir mudando o prato, né? Um pouquinho para lá, outro pouquinho para cá.
esse garfo, né, ele não ia entrar a princípio aqui. Ele ia ficar aqui, ó, lateral, sabe? Ele ia ficar assim, lateral aqui. A foto ia ser um pouquinho mais aberta e ele ia ficar lateral. Só que aí, o que é que acontece? Se eu deixo o garfo na mesa, ia sobrar esse espaço aqui todinho vazio de prato, entendeu? E aí eu falei, não, vou colocar ele aqui dentro do prato, porque além dele compor, né, porque você vai usar o garfo para comer, ele fica bonito, né? Ele entra na paleta de cor. Pronto, beleza. Depois de eu ter brigado com o garfo dentro da mesa, eu coloco ele dentro do prato. Pronto, primeira composição de cena. A outra composição de cena era essas coisinhas aqui, eu acho que é pinhão que fala, não sei qual é o nome disso aqui. E é enfeite de Natal, né? Eu coloquei aqui, ó, coloquei aqui embaixo e tal. Por quê? Eu tenho essa sequência aqui da foto. A minha foto, ela faz um S, certo? E eu gosto de quebrar esse S com elementos opostos. Então aqui eu já tenho essa árvore. Ó, pensa comigo. Vou fazer aqui primeiro. Eu tenho essa árvore aqui, que ela está muito distante do garfo, né? Que são os opostos da foto. Então eu venho quebrando essa oposição com elementos. Então coloco aqui o pinhão, venho aqui com a luzinha, até chegar no garfo, certo? Então eu tenho mais um outro S, certo? Percebam, aqui eu tenho um outro S. Então eu tenho agora uma composição em X, certo? Então eu quebro a minha composição, ou complemento a minha composição, justamente com... Ó, você vê que ela passa aqui no meio, né? Passa no meio do morango. Ó, a gente tem o morango. O morango é o central, porque a torta é de avelã com morango, certo? E aí eu venho quebrando. Pronto, eu tenho toda essa harmonia, certo? Vamos lá, tenho toda essa harmonia. E por mais que esses moranguinhos aqui eles façam parte do X, eles quebram a composição. Assim, eles quebram harmonicamente, vamos dizer. Ele não está aqui gritando, né? Eu sou morango, me vejam, entendeu? Então resolvi a composição, certo? Eu fiz 3 composições antes para chegar nessa. Então foram 2 e essa aqui é a terceira oficial. Beleza. Então eu tenho a minha luz estava toda desse lado. E aqui eu precisava iluminar o outro lado da torta, né? O lado que você vai ver. Então eu coloco um rebatedor aqui, um rebatedor prateado que eu levei. Pronto, eu só tinha o prateado lá. E aí coloquei aqui. E aí ilumino a minha cena dessa forma. Um octabox vindo aqui, com a luz que sobrar para o fundo, a luz que sobra para o fundo, e a luz dele toda concentrada, né, no pedaço de torta. E aqui complementar ao octabox eu tenho um rebatedor prata. Bom, mas você tem um detalhe aqui nessa foto, que são essas luzinhas aqui, certo? O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque seria, quando a gente mede, né, os flashes, a gente gosta de colocar uma velocidade mais alta, né, para dar aquele efeito de estrobismo, os efeitos que o flash proporciona. Eles são mais vistos quando o flash se destaca. Eu não gosto muito quando o flash ele se destaca demais. Às vezes é preciso, mas quando eu posso fazer, eu não deixo ele se destacar. Eu coloco ele como complemento e igualo as luzes. Se eu quero pegar essas luzinhas aqui, ela é uma luz artificial, e qualquer velocidade
acima de 60, principalmente 125, 160, 200, ele corta a luz ambiente. Ou seja, a única coisa que ia aparecer na minha foto, se fosse só a velocidade e o flash, só seria isto daqui. Apenas isso. O prato, a torta, o garfo, um pouquinho daqui, né? Que aqui é além da luz de flash. Mas mesa, luzinha, a árvore de Natal, que aqui essa árvorezinha aqui é um pouquinho de luz que está tendo nela, certo? Então, para eu ambientar toda a minha foto e que o flash apenas participe, para dar brilho, para dar destaque, eu preciso trabalhar com velocidades baixas. Eu não tenho o E-Shift dessa foto, mas ela, se eu não me engano, foi feita com 1/4. Então eu preciso trabalhar com tripé. Quem faz ambientação tem que trabalhar com tripé. É obrigatório trabalhar com tripé. Você não consegue fazer uma foto mesmo com flash em velocidade baixa que não vá tremer. Então eu trabalho com flash e consigo fazer essa ambientação aqui por conta da velocidade baixa. Então o que é que eu faço? Esse amarelinho aqui, eu trabalho o balanço de branco da minha câmera, certo? Então eu já tenho a foto praticamente dessa forma aqui, que vocês estão vendo, já um pouco mais amarelada, ambientada. Eu trabalho o balanço de branco, certo? Bom, então é isso. Como eu fiz essa foto, foi dessa forma, né? Para eu fazer essa foto, eu acho que eu gastei 5 minutos, porque eu tinha que mudar a composição do prato, vira um pouquinho para cá, vira um pouquinho para lá, e aí até eu descobri o garfo, foram feitas 2 composições antes, e aí eu notei logo na hora da foto, ainda bem, porque às vezes a gente não nota, porque esse trabalho tinha tempo, às vezes a gente não tem tempo, não tem como notar, mas como tinha tempo, aí eu coloquei esse garfo no prato, e acontece tudo isso que eu expliquei a vocês, né? A composição aqui em X, né? Você compõe dessa forma. Existem vários tipos de composição. Então, se você for aqui pro retângulo, né, do quadrado mágico, a gente vai aqui fazer uma espiral, certo? E eu vou inverter. Eu vou apagar aqui para a gente ter aqui a noção no espiral, certo? Então, olha, a gente tem a composição vindo de lá, ela passeia por aqui. Vou até fazer o crop aqui logo da composição. Pera aí, eu fiz aqui um pouquinho errado. O crop aqui da composição, certo? E a gente tem, ó, todo o passeio que eu disse, ó, entendeu? A gente vem pela foto e termina aqui no garfinho, né? E aí eu equilibro o garfinho, como eu estou dizendo, com esse morango, certo? A gente tem equilíbrio, ó. Tem um triângulo aqui, que é uma outra tipo de composição que é triangular, tá vendo? Aqui formam triângulos, aqui ó, se complementa aqui, ó, tudo certinho. Então você tem uma imagem harmônica, né? Às vezes você não tem uma luz tão boa, mas você faz uma composição legal, já ajuda, certo? Então é isso. Eu tinha a luz boa, consegui fazer uma composição legal. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso.